Doutor Jacques, o senhor falou aí sobre a mudança da presidência da Câmara, sabe? A partir daquele momento que o senhor, que foi eleito o outro vereador, passou um certo determinado tempo, o senhor se não se colocou, acho que o senhor foi obrigado a querendo ou não, virar oposição do governo. Foi esse ano que o senhor virou oposição, que o senhor declarou na Câmara? Ou foi o ano passado? Tá. Vamos lá. Primeiro, como eu sou muito técnico, né, eu gosto muito de explicar, muito didático, né? Tem todo o tempo. Então, o que vem a ser oposição no português? Né? Eu também gosto muito de explicar um pouco no português. Opor é nada mais do que você estar contrário a algo. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui com uma garrafa de refrigerante Guaraná. Eu vou me opor, então eu vou beber água. Então, estou sendo oposto do Guaraná. Então, quando, por exemplo, a administração começou a andar num trilho que não era o trilho que nós havíamos apresentado para a população, como você falou no início, né? A gente, quando se candidata, a gente apresenta um plano. Por exemplo, quem vem para o executivo apresenta um plano de governo. Quem vem para o legislativo apresenta um plano de mandato. Certo. Esse plano ele tem que ser cumprido, pelo menos no mínimo. Então, quando nós estávamos naquele grupo, nós apresentamos para a população um projeto, um plano, que foi esse plano que o povo votou. Em 2021, fui eleito presidente da Câmara e a gente começou a trabalhar, né, organizadamente, mas de um certo momento, do meio do ano para lá, o executivo começou a sair do trilho do que nós tínhamos, vou usar a palavra, prometido para a nossa população. Foi quando então eu comecei a entender que talvez não daria tempo daria para nós andarmos mais juntos. Em 2022, ficou mais latente, mais visível. A população começou a ver de fato coisas que estavam acontecendo, atos de corrupção, enfim, assim, bem escancarado. Foi quando então eu decidi que não daria para a gente caminhar. Fiz várias reuniões, né, com o Poder Executivo, explicando, né, que estava acontecendo várias situações no município, para que isso fosse corrigido, porque o parlamentar, o vereador, ele tem um papel também, além de fiscalizar, de ser conselhador, conselheiro, né, de dizer, olha, não é por aí, é por aqui. Mas, infelizmente, não aconteceu. Então, eu entendo que, naquele ano, eu já era oposição. É claro que, e aqui é uma situação que muitas pessoas não entendem, e aí acho que agora é um momento de trazer essa informação publicamente, não publicamente, mas de uma forma mais aberta, porque nós estamos participando dessa live aqui, desse podcast, da questão política, os bastidores da política. Então, por exemplo, muitas das vezes, um político, um vereador, um deputado, enfim, ele tem que se sacrificar por um todo. Então, em 2021, nós tínhamos o projeto, o plano de reformar a lei orgânica do nosso município, que era uma lei orgânica desatualizada. Para quem não sabe o que é lei orgânica, é a lei maior do município, é a lei que rege o município, é esse livro aqui, esse instrumento. Né? Tem 218 artigos e eu entendo que é o livro principal, a cartilha, que todo prefeito, todo pré-candidato deveria ler, conhecer. Mas, infelizmente, isso não acontece. Até hoje ainda não teve um prefeito ou um pré-candidato que leu toda a lei orgânica. Mas, enfim. E algumas leis importantes também que nós tínhamos que aprovar, como a lei do uniforme escolar, da gratuidade do uniforme escolar, a lei do transporte universitário, para os alunos irem para a faculdade em Parauapebas, e outras leis, a lei de marcação dos exames, né, de forma remota, no próprio postinho de saúde, leis que irão trazer benefícios para a população, políticas públicas. Se naquele momento eu declarasse publicamente que eu já estava de fato oposição, ia barrar algumas situações, eu teria esse entrave nesses projetos de leis, que era benefício para o povo. Então, eu estaria me colocando à disposição de uma oposição, mas estaria prejudicando aí, por exemplo, nós atingimos aí mais de 14 mil alunos de forma direta com os uniformes escolares. É uma economia para os pais, e havia famílias, pais, que pagavam por ano 400, 500 reais de uniforme escolar. Então, essa economia foi para esse familiar, para esse pai. Então, assim, às vezes, as brigas políticas, elas têm que ser colocadas para trás para um bem maior. Então, se eu tivesse naquele embate, naquele primeiro momento,
muitas políticas públicas que hoje nós temos não teria acontecido. Então, publicamente, eu declarei em 2022, no início do ano legislativo, quando eu fiz a mensagem do Poder Legislativo, né, a hora chegou. Mas bem antes, né, 2022, 2021, a gente já falava, já fazia discurso nesse sentido, de que era hora de organizar a casa, né, todo início de governo dizem que o primeiro ano é para organizar a casa, que foi 2021. A gente falou, né, e que agora já era hora de trabalhar, 2022. Então, de forma sutil, a gente já estava fazendo oposição, fiscalizando, mas incisivamente foi em 2022, quando a gente publicou, né, porque nós já tínhamos aprovado essas leis que era benefício para o povo. Tanto é que hoje, as leis que são pautadas de minha autoria, elas são rejeitadas pelos vereadores ou vetadas pelo Poder Executivo. Certo. Porque agora virou uma situação política. Mas, graças a Deus, consegui ainda aprovar algumas em benefício do povo.